Última hora, direto da OAB-RJ, onde está sendo criada hoje a Comissão dos Povos Originários. Hoje, um dia especial, Dia dos Povos Indígenas. Estamos aqui com o Mariano Maia, que vai falar um pouco para a gente do trabalho da Organização dos Indígenas aqui no Rio. Foi feita uma demarcação recentemente em Maricá. Como é que foi essa demarcação? Sim, 24 de novembro de 2021 houve a demarcação, né, de território. Existem duas aldeias lá, a aldeia Mata Verde Bonita. Infelizmente, isso não significa ainda uma estabilidade e segurança para esse povo, né? Ano passado, por causa da expectativa imobiliária e de um empresário, Gabriel Medina, responsável pelo Rock in Rio, estão tentando avançar a construção de um resort dentro do território desse povo indígena. E a gente tem que entender o seguinte: Maricá, né, as aldeias que tem ali em Maricá, elas são as mais próximas que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro, que são aldeias. A gente tem a aldeia Maracanã, mas que são aldeias que mantêm o território ancestral. Fora desse território de Maricá, você não tem mais nenhuma aldeia assim. Então é muito importante a gente proteger esse território, né, respeitar. Infelizmente, a gente ainda tem essa questão, né? E o Lula criou o Ministério dos Povos Originários e a Prefeitura de Maricá é uma prefeitura ligada ao Lula, uma prefeitura do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que deve ser respeitada, então, essa demarcação. Justamente, né? A gente, inclusive, esperava muito mais do governo Lula no que foi prometido, né? Ele prometeu às lideranças indígenas que até os 100 anos, os 100 dias de governo, demarcaria muito mais terras indígenas do que foram demarcadas. Mas a gente vê aí um impasse do governo, a Casa Civil, né? O Rui Costa. Então, infelizmente é isso. Inclusive, ano passado a gente teve, né, o acampamento Terra Livre, que irá ocorrer em Brasília semana que vem. E eu lembro que o Lula chegou assim, muito da correria, né, porque ele tinha toda uma agenda no dia com outras instituições. E ele chegou já falando no evento que tinha o Raoni. Raoni fez uma fala muito importante e falou: olha, eu não posso demorar aqui porque eu preciso encontrar com. Então eu fiquei sinceramente revoltado com essa postura do Lula, porque ele precisa entender a importância dele de estar dialogando com as lideranças dos povos originários e entender a importância, né, da gente estar demarcando esses territórios. A gente tem outra questão muito crítica que está para acontecer no Pará, né, que vai ter a construção da rodovia Grão-Pará. A Cargill, que é essa empresa americana, está avançando. Então, independente de governo de esquerda ou de direita, por causa do lobby do agronegócio, eles vão estar avançando. Só que terão guardiões da terra que vão estar assegurando de que essa rodovia não passe por vários territórios indígenas e quilombolas. Então a luta continua. É isso. Mariano Maia, a gente há de convir que já tivemos tempos piores que o de hoje, né? Ontem, por exemplo, teve um avanço, né? Teve a demarcação de duas novas áreas indígenas, foi anunciado pelo governo federal, o Lula assinou o decreto, está tendo um avanço, né? Então não existe um apanágio, mas ainda há esperança de respeito aos povos originários, né? Não, sem dúvida, é um momento de otimismo, estamos todos muito animados, apesar de que desde que houve a demarcação desses territórios, a gente já teve aí 9 lideranças assassinadas, né, diversas violências, principalmente no sul da Bahia ainda tem muita violência, tem uma coalizão Marco Zero, que são vários ruralistas, vários fazendeiros que fazem violência contra os povos originários. Então, assim, ainda tem muita luta. Os Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, infelizmente, estão recebendo ainda muita truculência, né, da polícia militar, de garimpeiros. Então, né, a gente tem o território Yanomami. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa avançando para melhorar, ainda tem muita luta acontecendo em todos os biomas, em todas as regiões do país. Mas é isso, né? A luta indígena, ela é uma luta de todos, né? Até muitas pessoas vêm parabenizar, né, pela luta que a gente faz e falam: nossa, parabéns aí pela sua luta. Essa luta é nossa.
é para a gente preservar esses biomas, é para a gente preservar o nosso território. E para preservar também a cultura originária do Brasil, né? E então vamos falar, já que vamos falar um pouco da cultura. A cobra coral. Qual é o significado da cobra coral na cultura indígena? Então, a cobra coral, e isso também é uma coisa importante da gente ressaltar, né? A gente precisa parar de colocar de uma maneira generalizada. Até porque o próprio termo índio, ele foi um termo que erroneamente foi colocado no que na época a FUNAI estima, né, na época da grande invasão, eram mais de 1.500 povos indígenas, para definir como se fosse uma coisa única, né, homogênea, o que não é. Então tem muita diversidade. Então, especificamente para o povo tupi-guarani, para o povo tupinambá, né, cobra coral é uma grande mensageira, protetora. Essa daqui foi feita com tucum, lá por uma empreendedora indígena do Amazonas, né? Então eu recebi esse presente. Então você se você vê uma cobra coral no caminho, isso é um sinal de proteção, né? Diferente, né? As pessoas normalmente se assustam. E a gente aprende que isso é chocalho, mas isso não é um chocalho. O que é? Como que chama? Você pode chamar isso daqui de baracá ou aportuguesado de maracá. Né? Então isso daqui é muito importante, né? Uma ferramenta de ritual, proteção, né? Tem sementes dentro, esse daqui é feito com a casca do coco. Então, isso aqui é um instrumento muito importante, né? Então evite chamar de chocalho, chame de maracá, né? Maracanã, só lembrar de Maracanã. Ótimo. O arco de flecha também. O arco é e o flecha. Simbolismo, né? Esse daqui é funiô, né? Vejam como muito bem feito. Uma coisa que eu queria mostrar ainda do maracá é o seguinte, ó. Na cosmologia tupi-guarani, que se estima que já existia há pelo menos 4.000 anos, o maracá ele faz o movimento do Nimbojeré, que é o movimento sagrado anti-horário. Esse é o movimento que o nosso planeta também faz. Então, para vocês verem que a cultura ancestral originária já sabia há muito tempo o que os europeus só conseguiram descobrir quando chegaram por aqui, de que a Terra é redonda, né? Não tem nada de terraplanismo aí. Tem uma música do Legião Urbana, né, que fala muito bem dessa reparação social que a gente tem que ter com os índios. Então, como representante da categoria, você que fez parte, se formou, estudou comunicação, relações internacionais, você acha importante uma cota para os indígenas para reparar essa tomada de terra, tudo que foi feito, esse massacre que foi feito com os povos originários do Brasil? Eu acho interessante, principalmente para os indígenas que vêm do contexto aldeado, né? Eu sou um indígena crescido no contexto urbano. Sofri muito apagamento, né? Cresci aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul, sendo pintado de uma maneira desrespeitosa, né? Chegava carnaval, o dia dos povos indígenas, até então o dia do índio, as pessoas sempre faziam uma pintura em mim, né? E sempre sendo questionado, você é índio de verdade, né? Porque a minha família é amazonense e pernambucana. Sobre essa questão das cotas é muito importante. Inclusive, a gente vai ter agora o concurso nacional unificado, né, o exame nacional, e é curioso porque existem cotas para pretos e pardos, né, para negros, mas para o próprio Ministério dos Povos Indígenas não estava constando no edital cota para indígenas. Eu achei isso muito curioso, né? Então acho que tem que também ser repensada essa questão. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, eu acessei pela ampla concorrência, porque eu sempre me identifiquei, quer dizer, por uma boa parte da minha vida me identifiquei como pardo, por causa do apagamento que a minha família sofreu, né? Porque a minha retomada étnica ela ocorre mais ou menos tem uns 6, 5 anos por aí, que eu começo a me entender como um indígena de contexto urbano e me reconecto com o meu povo tupi-guarani. Muito importante. Então, deixa uma mensagem final muito esclarecedora a entrevista. Deixa uma mensagem final, então, para os indígenas do Rio de Janeiro e para a OAB, que está abrindo as portas agora para lutar pelos direitos dos povos originários. Bem, então, pessoal, a gente se refere sempre outros indígenas como parentes, né? A gente reconhece que somos irmãos, né? De família, independente de não ser de sangue diretamente. Então, parentes, vamos continuar na luta aqui
ocupando esse território do Rio de Janeiro. Está tendo a peça O Caminho de Volta, que conta a história do povo, a história da grande invasão à Baía de Guanabara pela perspectiva do povo Tupinambá e Puri. Então assistam essa peça no Aterro do Flamengo. Vai estar ocorrendo aí durante abril, maio. E a OAB só agradecer, né? Esse movimento é extremamente importante de reconhecimento dos povos originários do Brasil, né? A gente precisa estar ocupando esse território, precisamos de doutores na frente, junto com a gente, defendendo. Essa luta é nossa. Então, venham junto com a gente. Espero estar vendo cada vez mais aliados na nossa luta. E é isso. E, para finalizar, só mais uma pergunta. Você falou que estudou na UF, e nós temos Araribóia em Niterói, que todo mundo conhece o Araribóia, mas sabe pouco da história da Araribóia. Fala um pouco para a gente de Araribóia e também da aldeia Maracanã, aqui no Rio, que é tão famosa. Vamos lá, então. Araribóia tem uma história bem peculiar, né? Quando chega a grande invasão, Araribóia acaba se juntando com os portugueses e ele até se torna o primeiro indígena a ser detentor de terras no Brasil. Ele se torna mendiçar, ele começa a ter hábitos aportuguesados. Então, assim, para a Confederação dos Tamoios, que era essa grande coalizão de vários tupinambás que tinha na região, o que Araribóia fez foi muito desrespeitoso. Só que, assim, hoje Niterói acaba sendo esse polo oposto, né? Você tem ali um grande polo cultural, né? A Universidade Federal Fluminense cada vez mais está abrindo esse caminho para que tenham indígenas, né? Inclusive a gente está na luta que vai ocorrer o vestibular indígena e quilombola no final do ano, que vai ser também um evento cultural. Agora voltando para a Aldeia Maracanã é resistência, né? Eu, quando era mais novo, eu fazia atletismo no estádio Célio de Barros. Eu lembro até do Sérgio Cabral descendo assim de helicóptero, né? E aí teve toda aquela mobilização, porque a gente teve Olimpíadas, teve Copa do Mundo, e acabou que não teve diálogo nenhum, né? A polícia militar, aquilo ali foi transformado num estacionamento, mas a gente não desiste do território que é nosso, né? Porque, cara, é só você ver tudo no Rio de Janeiro, né? Ainda a grande maioria dos bairros mantém os nomes indígenas, então a aldeia Maracanã está sendo reflorestada, está renascendo. E a promessa do museu ali, vídeo? Existe, né? Agora precisa realmente que alguma coisa seja feita, porque está deplorável a situação da estrutura ali, né? Daquela edificação que poderia chegar a ser o museu. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns. Última hora, notícia levada a sério.